Para trás ficou um intenso trabalho preparatório, envolvendo milhares de militantes e praticamente todos os organismos do partido em centenas de reuniões eletivas e de debate realizadas por todo o país. Um alargado processo de discussão coletiva, onde uma vez mais está patente o funcionamento democrático do nosso partido e do qual resultaram inúmeras propostas que contribuíram significativamente para o enriquecimento e aperfeiçoamento do projeto de resolução, seja no domínio da iniciativa política, seja no plano da luta e do reforço das organizações de massas, seja ainda no plano de reforço do partido. Uma evolução que não está desligada da ação das forças do imperialismo e da sua ofensiva visando impor o seu domínio hegemónico, que tem vindo perigosamente a incrementar e desenvolver, nomeadamente com a escalada da política de confrontação, de que é a expressão a estratégia militarista dos Estados Unidos da América e da NATO, com o seu sucessivo alargamento e intervenção de caráter global. Ofensiva na qual se insere uma posição de extraordinária submissão e dependência à União Europeia face aos interesses dos Estados Unidos da América, num processo em que se integram as forças de direita e da social-democracia. Essa estratégia do imperialismo, em que se insere a guerra da Ucrânia e o seu prolongamento, a crescente tensão e provocação contra a China, transporta consigo o perigo de uma confrontação global, com graves consequências para a humanidade. Outro traço cada vez mais claro e preocupante dessa evolução e dessa estratégia do imperialismo é a intensificação da manipulação, da mentira, a censura da informação, visando impor um pensamento único e vulgarizar concepções reacionárias e fascisantes para, promovendo o anticomunismo, atacar a democracia e fazer regredir a consciência dos povos sobre os seus legítimos direitos e aspirações e fechar as portas às suas alternativas de desenvolvimento e aos caminhos da emancipação. Desde logo, a alteração da correlação de forças no plano político e institucional, com a obtenção de uma maioria absoluta pelo PS, acompanhada da redução da expressão parlamentar do PCP, alcançado na base de uma operação de chantagem e mistificação. Alteração cujas consequências negativas para o povo e o país são muito visíveis. Se alguém tinha dúvidas dos verdadeiros objetivos dessa operação, que tinha muito de maquiavélica pelo cálculo e o sofisma que a transportava, a realidade aí está a comprová-lo. Comprovam o conjunto das opções que têm vindo a tomar nos mais diversos domínios, seja no combate ao aumento do custo de vida, que não assume, seja nas falsas soluções que apresenta no plano da legislação laboral, dos salários e das reformas, seja nas suas opções que estão a conduzir ao aumento das injustiças e das desigualdades. Comprovam o fazer costas com as costas do PS, com o PSD e CDS e ele chega, no que era decisivo para garantir os interesses do grande capital, fosse para inviabilizar as propostas do PCP, da reposição da plenitude, como era justo, dos direitos laborais e sociais, extorquidos aos trabalhadores, do aumento dos salários, da exigência do controle dos preços, da taxação dos lucros extraordinários, da especulação. Sabemos que o caminho é duro. Sabemos quanto pesa a brutal ofensiva que se desenvolve contra o PCP, porque é o que é e não abdica de o ser, com os interesses de classe que assume, os objetivos porque luta e o projeto transformador de emancipação social de que é portador. Sabemos o que significam e o que pretendem as campanhas de deturpação, das suas posições, das calúnias, das tentativas de chantagem, condicionamento e silenciamento a que o PCP está sujeito em resultado da sua corajosa intervenção. A classe dominante, os senhores do mando no país, ambicionaria que, perante a ofensiva, o partido tivesse sussurrado e abdicado de princípios e objetivos, se submetesse à sua agenda e aos seus critérios,
que escondesse do povo a verdade sobre os aproveitamentos da pandemia, as opções de classe do PS, o projeto das forças reacionárias, a natureza da NATO, as guerras a guerra e as sanções. Enganaram-se e vão continuar enganados. É da força do partido, da sua capacidade de resistir e avançar, que dependerá a evolução da situação nacional, e isso redobra o nosso querer. Sabemos pela experiência acumulada que o caminho para resistir e avançar não pode ser outro senão aquele que sempre deu provas: centrar a intervenção do partido na resposta aos problemas concretos, nos anseios e aspirações dos trabalhadores e do povo, articulada com a luta por uma política alternativa e uma sociedade mais justa. Ligar ainda mais o partido à vida. Ligar ainda mais o partido à vida, afirmá-lo como instrumento fundamental da ação e luta, reforçar a organização como instrumento fundamental de ligação aos trabalhadores e às populações. O partido que assume firme e corajosamente a sua identidade comunista. Um partido que faz toda a diferença, porque diferente é a sua ideologia, a sua política, o seu projeto político. Uma diferença que se distingue na identidade própria, natureza de classe, teoria revolucionária, o marxismo-leninismo, democracia interna assente no desenvolvimento criativo do centralismo democrático, linha de massas, projeto do socialismo, patriotismo e internacionalismo. Um partido portador de um projeto de futuro. O partido portador... O partido portador das soluções e do projeto alternativo contra o capitalismo, pela sua superação revolucionária, pela democracia avançada vinculada aos valores de Abril, para responder às necessidades concretas da sociedade portuguesa, para a atual etapa histórica pelo socialismo e o comunismo. Nos últimos 100 anos não houve nenhum avanço, nenhuma conquista no nosso país que não tenha contado com a luta e intervenção dos comunistas. O PCP... O PCP, com a luta dos trabalhadores e do povo, influenciou e influencia a evolução da vida nacional. Esta não só uma responsabilidade, mas um dever de qual o PCP não abdica e que dá força e confiança para resistir e avançar. É com essa confiança que nunca nos faltou, que olhamos o futuro, que queremos construir com os trabalhadores e com o nosso povo. Sim, camaradas, o vento está duro e muito forte. Fustiga-nos o rosto, mas nunca nos hão de ver o vento apanhar-nos de costas, porque estaremos sempre virados para a frente em torno do nosso projeto, do nosso ideal, do nosso partido. Viva o Partido Comunista Português! Viva o Partido Comunista Português! Viva o Partido Comunista Português!